Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós estaremos dando continuação à nossa aula da semana passada, que era uma aula que falava sobre combinações. E antes de começar o assunto com vocês, eu queria que vocês prestassem atenção nos objetivos da nossa aula, que foram escritos aqui no canto superior esquerdo do quadro. Primeiro objetivo, reconhecer exemplos de aplicações do conceito de combinações, tá? Então nós iremos verificar alguns exemplos, né? E vocês irão testar esses conhecimentos de vocês. Se no caso do exemplo seria ou não resolvido através da formulazinha lá que eu mostrei para vocês do conceito de combinações, tá? E o segundo objetivo, resolver problemas utilizando o conceito de combinações. Então o primeiro é reconhecer os exemplos onde nós aplicaríamos combinações. E o segundo seria resolvermos os problemas, tá? Aqui nós temos a segunda aula para vocês, ó. O objetivo dela, resolver problemas de combinações. Iniciando a conversa com vocês aqui. Gente, olha só. Imagina que nós tenhamos 3 pessoas que irão fazer uma foto, tá bom? Olha só. Imagine que você deseja fazer várias fotos em uma festa que foi convidada. Para uma imagem melhor, você resolveu fotografar apenas 3 pessoas de cada vez, lado a lado. Para saber a quantidade de fotos diferentes que você poderá fazer, você usará arranjo ou combinação. Lembrando, gente, o conceito de arranjo, ele importa a ordem que os elementos estão. Para combinações, não. Então imaginem lá, ó, lembrem das aulas anteriores. Se eu tenho os dois números, o número 1 e o número 2, então eu posiciono eles 1 e 2 e 2 e 1. A ordem que eles estão interfere no valor que nós temos? Interferem, né? Então, por exemplo, o 12 é diferente do 21. Só que imagine vocês tirando uma foto, no caso, com a sua namorada, com o seu namorado, com familiar. A ordem que vocês estão altera as pessoas que estão na foto? Não alteram. Só que olha só, vocês devem prestar atenção também no que o exercício pergunta. Olha só, trocando a posição das pessoas na foto, você terá uma nova foto? Se você trocar as pessoas aqui, você terá uma nova foto? Sim. Então, nesse caso aqui, ó, temos um exercício que ele envolve o conceito de arranjo. Perfeito? Porque aqui, no caso, ele fala sobre a ordem das pessoas, não necessariamente quantas pessoas estão aparecendo ali, quais as pessoas, né? Então, olha só, gente. Aqui, lembrando do conceito de combinações que foi passado anteriormente. Combinações simples de N elementos distintos, tomados P a P. Então, assim, combinações de 5 elementos escolhidos de 3 em 3, de 2 em 2, com o número de elementos com P menor ou igual ao N, e todo agrupamento formado por P elementos distintos escolhidos entre os N elementos dados, de modo que, olha só, gente, a mudança de ordem dos elementos não modifique o agrupamento. Então, assim, que nem eu falei para vocês, você vai viajar com a sua família. Então, no carro do seu pai, tem você, seu pai, sua mãe e seu irmão. No caso, se vocês trocassem a posição em que vocês estão sentados, as pessoas que estão viajando, iria mudar alguma coisa? Não. Perfeito. Então, quando a ordem não importa, nós temos um exemplo de combinação. Perfeito? Então, olha só, reparem que está aqui em negrito, ó. A mudança de ordem dos elementos não modifica o agrupamento, beleza? Ó, por exemplo, se eu estou falando dos meninos que estão sentados aqui na fila, nessa primeira fileira, se eu mudar a ordem em que eles estão sentados nesse grupo aqui, eu estou alterando o grupo de pessoas? Não. Perfeito? Então olha só, lembrando aqui nós temos a fórmula, né, onde N é o número total de pessoas ou de elementos que nós temos para escolhermos, e P seria o número de elementos que nós queremos escolher. Digamos, separar nos grupos de 2 pessoas, 3 pessoas, 4 e assim sucessivamente, beleza? Agora aqui, gente, nós temos um exemplo. E olha só, esse conceito aqui do canto é importante vocês estarem gravando, porque olha só, faça a seguinte pergunta para você, quando você está, no caso, lendo um enunciado. A ordem importa?
não combinação. Beleza? Então é até uma dica que alguns professores passam em alguns cursinhos. Quando a ordem dos elementos importa, arranjo, não combinação. Então você saberá qual fórmula que você vai utilizar, beleza? Olha só, escolha o exemplo do exercício, troque a ordem dos elementos do exemplo. Pergunte, mudou? Sim, arranjo, não combinação, beleza? Ó, quantas comissões de 3 pessoas podemos formar onde figurem Ana, Bento, Carlos, Davi e Elisa? Então olha só, vamos analisar os exemplos. O grupo formado pela Ana, pelo Bento e pelo Carlos é diferente do grupo formado pelo Carlos, pela Ana e pelo Bento? Não. Então, ó, mudou? Não, né? Então nós temos um exemplo de combinação. E aqui tem a resolução dele. Perfeito? Ó, combinação de 5 elementos escolhidos de 3 em 3. Nós teremos 5 fatorial dividido por 5 menos 3, que é o n menos p fatorial, vezes p fatorial. Beleza? Se envolvendo, lembrem-se daquelas simplificações que nós fazíamos. Ó, no caso você desenvolve o 5, 4, 3, parou, porque você vai simplificar com o 3 fatorial que nós temos aqui embaixo. Perfeito? Gente, agora olha só, eu vou deixar um minutinho para vocês conversarem entre si, para que vocês identifiquem se esses 4 elementos aqui de baixo, eles são exemplos de arranjos ou combinações, perfeito? Então, ó, converse com o seu colega que está do seu lado ou com o colega que está atrás de vocês, beleza? Ó, analise com o colega os enunciados abaixo e escreva A para arranjo e C para combinação. Não é necessário realizar os cálculos. Vamos lá, pessoal. Tô marcando aqui. Um minutinho, hein? Preciso, olha só, detalhe bem importante. Pessoal, ó, presta atenção. Detalhe bem importante. Quando eu ler o item, todos vocês irão falar juntos se é arranjo ou combinação. Perfeito? Vamos lá, vamos lá. Pessoal aí no fundo. Começando aqui, galera. Passou nosso tempinho. Esse primeiro exemplo. Dentre 10 pessoas, quantas comissões podemos formar com 3 delas? Ó, a ordem importa? É arranjo. A ordem importa? Não, combinação. A ordem dessas 3 pessoas importa? Não. Muito bem, pessoal. Então é um exemplo de combinação. Isso aí. Agora olha só, dentre 10 pessoas, quantos pódios diferentes podemos formar com 3 delas? Agora, lembrem-se lá, pódio. O pódio é composto pelo primeiro lugar, segundo e terceiro. A ordem dessas 3 pessoas irá importar? Sim. Por que importa? Ah, ótimo, tem o primeiro, né, que ganhou, o segundo, isso aí, pessoal. Então, quando a ordem não importa é? Beleza. Número 3 ali, ó. Tendo 10 temperos diferentes, quantos molhos podemos formar usando apenas 3 deles? Arranjo ou combinação? Muito bem. Se você misturar, vamos dar um exemplo. Colocou páprica, colocou orégano e colocou chimichurri. Se você colocar chimichurri, páprica e orégano, você tem os mesmos 3 temperos ali, né? Então é um exemplo de combinação. E nesse quarto exemplo aqui, 10 pessoas deverão formar uma fila. De quantas maneiras diferentes podemos posicionar os 3 primeiros? Então olha só, tem a ordem dos 3 primeiros. A ordem importa? Sim. Isso aí.
Então é um exemplo de arranjo. Tudo bem, pessoal. Galera, agora olha só. Próximo slide aqui, ó. Para que vocês gravem uma forma bem bacana, para que vocês resolvam esses exercícios, olha só. Nós temos que nomear as etapas, perfeito? É uma forma bem bacana para que vocês gravem uma, digamos assim, uma linha de raciocínio. Primeira etapa, olha só. Verificar. O que é essa etapa verificar? Olha só, você vai verificar se é um exemplo de arranjo ou uma combinação, beleza? Então olha só, primeira etapa, se é um exemplo de arranjo ou combinação, beleza? Aí você lê o enunciado, professor, eu consegui identificar, é combinação. Qual é a segunda etapa? Segunda etapa seria identificar os valores de N e P, ou seja, de quantos, vamos identificar o valor de N e o valor de P. O N seria o número total de elementos que nós temos. O P seria de quantos em quantos nós iríamos escolher, perfeito? Terceiro, substituir. Substituir onde? Naquela fórmula que nós estávamos trabalhando sobre combinação, tá? E depois, simplificar e resolver. Seria, no caso, fazermos a continha de subtração, simplificarmos o fatorial de cima com o de baixo, e daí desenvolvermos aquelas multiplicaçõezinhas finais, tá? Agora, meus queridos, nós temos que resolver esse exercício aqui, ó. O professor Michel irá utilizar os tablets com os alunos, porém irá escolher 3 deles para irem buscá-lo na secretaria. Sabendo que 6 alunos se proporam a ajudá-lo, quantos grupos de 3 alunos podem ser formados? Então imagina assim, ó. Se eu escolher o Ivandro, o Nicolas e o Matheus, é diferente de eu escolher o Nicolas, o Ivandro e o Matheus? Não. Então nós temos a primeira verificação aqui, né? Da nossa primeira etapa, que é o exemplo de combinação. Eu preciso de 3 alunos para me ajudarem a buscar os tablets. Segundo, identificar os valores de N e P. Pergunta, pessoal, quem é o valor de N e qual é o valor de N e qual é o valor de P aqui nesse nosso exercício? N são os 6 alunos e P são os 3 alunos. Tudo bem, Guilherme? N são os 6 alunos que se proporam a me ajudar. O P seria 3, que eu iria escolher de 3 em 3, tá? Agora, substituir na fórmula. Então nós temos aquela fórmula lá, que combinação de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial, beleza? Agora eu preciso que vocês substituam os valores aqui e resolvam, tá certo? Valeu, pessoal, brigadão.